O medo da falha, o medo de errar, está impedindo que você avance. Toda vez que você deixa de fazer uma ação, toda vez que você deixa de tomar uma atitude ou deixa de falar alguma coisa com o medo do que aquilo vai gerar, aquilo impede que você vá para o próximo ciclo, aquilo impede que você vá para o próximo desenvolvimento, para o próximo nível, aquilo impede que você cresça na sua vida. O universo, a vida, nos testa o tempo inteiro. Em qualquer coisa que a gente faça, a gente está sendo testado. Testado para ver se a gente vai repetir os mesmos erros, testado para ver se a gente vai repetir os mesmos ciclos, as mesmas crenças que os nossos pais repetiram, que nossos ancestrais repetiram, ou que a gente mesmo repete desde pequeno. O universo, a vida, ela vai testando para ver se você aprendeu, para ver se você perdeu o medo de falhar, para ver se você perdeu o medo de assumir o seu lugar, de ser quem você é. E sabe, às vezes aquela sensação de que você tenta, mas você não sai do lugar. Você tenta, mas você não consegue ter uma reserva financeira maior. Você tenta, mas você não consegue ganhar aquela promoção ou fazer aquela viagem que você sempre sonhou. Você tem aqueles desejos, mas parece que aqueles desejos nunca se concretizam, nunca chegam na sua vida, eles nunca se tornam reais. A questão, a verdade, é que a gente está sendo testado o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente está sendo questionado, o tempo inteiro a gente está sendo realmente testado e desafiado para ver se a gente vai repetir o mesmo ciclo ou não. E a grande questão é, você vai se permitir falhar? Você vai se permitir repetir o ciclo? Você vai se permitir fazer os mesmos erros que teus pais fizeram, que teus ancestrais fizeram, ou que você mesmo fez alguns anos atrás? Porque que por mais que a gente tente, de todas as formas, de todas as maneiras, por mais que a gente se movimente, a gente faça o que está ali no livro, né? Fazer o que precisa ser feito, nada disso importa se você não está seguindo o seu coração, se você não está percebendo que você está cometendo os mesmos erros. Você está colocando a mesma intenção equivocada em tudo que você faz. Se você coloca a mesma intenção equivocada em tudo que você faz, você não vai sair do lugar. Porque a intenção que você está colocando é a mesma de quando você falhou, então você vai continuar falhando. O que importa realmente, o que acontece realmente no universo, é que ele testa você. Ele testa você para ver se você está pensando diferente, se você está se posicionando diferente, se você está trazendo uma intenção diferente para aquilo que você está fazendo. Porque os ciclos eles vão continuar se repetindo. Mas basta você decidir e você colocar ali uma intenção diferente do que era antes. A gente não precisa fazer coisas milaborantes para a gente mudar a nossa realidade. Basta a gente começar a pensar diferente. Basta a gente começar a colocar uma intenção diferente. Basta a gente colocar uma intenção verdadeira do coração, de que a gente não quer que aquilo mais se repita. Que a gente decide mudar, que a gente decide fazer diferente. Aí sim a tua vida vai mudar. Aí sim o universo vai entender que você não tá repetindo ciclos, que você não tá repetindo os mesmos padrões. Mas enquanto você fizer as mesmas coisas, com as mesmas intenções, com aquela mesma angústia, com aquele mesmo medo, deixando o medo te guiar, você vai estar alimentando a mesma vida. Eu gosto de trazer uma teoria que chama a teoria do teto de vidro, que é aquela teoria que é como se você morasse num aquário e tudo que você vê da tua realidade é aquele aquário, tudo que você enxerga da sua realidade é aquele aquário. Então, para onde você olha, o conhecido está ali dentro daquele aquário. É aquele aquário que você tem, aquilo ali que você tem, aquilo ali que você conhece. Então, o que cabe ali de amor, o que cabe ali de abundância, o que cabe ali de financeiro, o que cabe ali de prosperidade, é o que cabe ali. É você atingir um limite, você atingiu aquele limite. Você não consegue crescer esse aquário, porque a tua realidade é aquele aquário, a tua realidade está entre aquelas paredes de vidro. E o que você alimenta ali é o que vai preencher esse espaço. Para você sair dali e ir para um aquário maior, que tem mais espaço financeiro, que tem mais espaço de prosperidade, que tem mais espaço de abundância, que tem mais espaço para você ter sucesso, para você prosperar, você precisa dar um salto, você precisa sair desse aquário pequenininho para ir para esse aquário grande. Só que como que você sai desse aquário pequeno para você ir para esse aquário grande? Você precisa sustentar o diferente. Você precisa sustentar e acreditar que esse aquário grande é a sua nova realidade. Se você manter os mesmos pensamentos, as mesmas ações, as mesmas intenções, você vai estar alimentando esse aquário pequenininho. Mas se você quer
passar desse teto de vidro e ir para um aquário maior, você precisa começar a pensar diferente e sustentar o maior. Acreditar que você pode ter o maior, acreditar que você pode ter mais abundância, mais prosperidade, acreditar que aquilo ali também é para você, que você é digno daquilo, que você merece aquilo, que você reconhece que aquilo ali também é o seu lugar. Para você dar esse salto, você precisa perceber quais são os seus pensamentos repetidos que estão na sua mente. Quais são aqueles pensamentos que alimentam esse aquário pequenininho? Quais são as crenças que alimentam esse aquário pequenininho? Quais são ações que você faz que alimentam esse aquário pequeno? Para o quê? Para você mudar e começar a pensar que nem esse aquário grande. Começar a modificar suas crenças, começar a modificar suas intenções, começar a modificar a forma que você pensa, os seus pensamentos repetitivos, aquilo que você está pensando o tempo inteiro. Aí sim você vai conseguir dar esse salto, e aí sim você vai conseguir mudar a tua realidade. Então, o universo, sim, ele testa a gente o tempo inteiro. Às vezes a gente tem a sensação que ele quer que a gente fale, às vezes a gente tem a sensação que tá todo mundo querendo que a gente fale, tá todo mundo testando o tempo inteiro, porque a gente fica pensando qual que é a melhor palavra para te dizer, qual que é a melhor forma de se comportar, será que se eu for falar isso eu vou ser aceito? Será que se eu vou falar isso eu tô falando certo? Será que alguém vai sofrer? Será que alguém vai se ofender com aquilo que eu falo? Será que na roda de família, como eu me posiciono de uma forma, será que a minha palavra vai ser aceita? Com os meus amigos, será que se eu mudar um pensamento ou se eu mudar minha opinião, será que eu vou continuar sendo aceito? Será que eu vou continuar sendo merecedor? Para a gente dar esse salto, a gente mudar a nossa realidade, a gente precisa questionar esses pensamentos. A gente precisa questionar essa forma de pensar. E quando o universo vem e testa você, você aprendeu. Porque você fala, eu não vou repetir os mesmos erros que meus ancestrais, que a minha família repetiu. Porque eu aprendi agora. Eu não preciso ter medo da prosperidade, eu não preciso ter medo do dinheiro, eu não preciso ter medo do sucesso, eu não preciso ter medo da felicidade. Por quê? Porque eu escolho diferente. Então, da próxima vez que as pessoas vierem, o universo vier te testar, você entendeu que aquele pensamento, com aquela intenção, com aquela atitude, tá o que? Tá alimentando esse aquário pequeno. E você decide fazer diferente. E no momento que você decide fazer diferente, você começa a caminhar para esse aquário maior. E você começa ao quê? A começar a alimentar esse aquário maior. Até que esse aquário maior se torne tua rotina, se torne o seu dia a dia, se torne os seus pensamentos comuns, se torne as suas novas crenças, a sua nova forma de ver o mundo. E aí você o quê? Você expandiu o seu ser. Você expandiu a quantidade de amor, de abundância, de felicidade, de prosperidade que você consegue sustentar. Porque você tornou isso possível, você viu que era possível, você acreditou que era possível e você sustentou todo dia com pensamentos, com intenções, com formas, com ações, com palavras que sustentam essa realidade diferente. Então, para a gente co-criar a nossa realidade, a gente não precisa de muita coisa. Na verdade, a gente precisa de algo que a gente não está acostumado a fazer, que é entender esse poder de cocriação que habita dentro de nós. Mas a gente não precisa fazer uma coisa muito mirabolante. A gente tem que simplesmente cuidar dos nossos pensamentos, das nossas ações. Entender esse pensamento me direciona para qual realidade? Esse pensamento me direciona para qual aquário? Qual aquário eu quero alimentar? E aí você começa a entender e começa a ver a tua realidade mudando. A tua realidade indo para o próximo aquário, para um aquário maior, que sustenta os seus sonhos, os seus desejos. E não precisa ser simplesmente questões financeiras, materiais. Vai muito além disso. Vai você se sentir bem no dia a dia. Vai você conseguir sentir felicidade mais do que você se sente ansioso. É você conseguir entender que você é merecedor, que você possui sucesso, que está ali disponível para você. É você entender que tá tudo bem você descansar, que você fazer aquela viagem que você tanto deseja. Isso é cocriar a tua realidade, não é só cocriar no material, é cocriar de dentro para fora. Porque quando você muda no interno, o seu externo ele começa a acompanhar. Primeiro você sente, depois o seu externo vai se alinhar com isso. Então, a cocriação, ela não é só material, ela é mental, ela é emocional, ela é espiritual. Ela abrange todos os nossos corpos, todos os nossos seres, todas as nossas formas de pensar e de agir, tanto na matéria, quanto no mental, quanto no nosso emocional, quanto no nosso campo energético. Da próxima vez que o universo vier te testar e você achar que por que eles estão querendo que eu fale de novo, você mostra para eles que na verdade você não vai falhar, que você escolheu e você já sabe o que você quer, com seus pensamentos, com suas ações, com suas intenções. E você direciona e você se posiciona, porque você pode sim viver nesse aquário maior, você pode sim sustentar os seus sonhos, os seus desejos e viver dos seus sonhos, dos seus desejos.
Bom, beijos e até o próximo vídeo.